E aí, meu amigo, minha amiga, tudo certo? Vamos então dar sequência ao nosso estudo sobre departamentalização, falando agora sobre a departamentalização por clientela. O que é a departamentalização por clientela? Você já sabe que a departamentalização é você agrupar as atividades em um departamento de acordo com algum critério. Quando você faz a departamentalização por clientela, o que você está utilizando como critério? Justamente o cliente, ou melhor, o perfil do cliente que você quer atender. Onde é que a gente vê de uma forma muito clara a departamentalização por clientela? Pensa aí em lojas de departamento, Quando a gente vai numa C&A da vida, ou numa Riachuelo, o que a gente percebe? Nessas grandes lojas nós temos diferentes departamentos e temos o que? A seção feminina, nós temos a seção infantil, a seção ali dedicada à moda masculina. Então esses departamentos, essas áreas nessas lojas grandes, numa C&A da vida, elas estão seguindo exatamente a lógica de departamentalização por clientela. Por quê? Porque cada departamento está destinado a atender às necessidades específicas de um tipo particular de cliente. É o caso, por exemplo, lá da moda masculina, aquele departamento, aquela partezinha ali da C&A, aquela partezinha da Riachuelo, ela vai ter uma cor mais diferente, ela vai ter só produtos destinados a esse tipo de cliente, então só vai ter moda masculina, a todo o layout, todas as cores, a disposição das roupas, tudo isso é pensado para atender o público masculino. Quando eu vou cortar o cabelo, eu vou cortar o cabelo numa espécie de salão de beleza, algo do tipo, E é muito curioso lá. Por quê? Porque lá eles também têm esse tipo de departamentalização por clientela. Tem 2 andares. O primeiro andar é dedicado às mulheres, Então ali tem a pintura é branca, Aí você vê mulher para todo lado, com aqueles negócios na cabeça, é bem diferente. E aí o segundo andar é uma barbearia, ou seja, uma área dedicada ao público masculino. E aí é preto, Aí tem umas imagens diferentes assim de cerveja, de futebol, tem como uma espécie de bar. Então é tudo dedicado ao público masculino. Então quando a empresa adota esse critério para organizar suas atividades, qual critério? O perfil do cliente que quer atender, ela está adotando justamente a departamentalização por clientela. Então vem aqui comigo, as atividades nesse tipo de departamentalização são agrupadas de acordo com as necessidades e necessidades variadas e especiais dos clientes ou fregueses da empresa. É muito comum esse tipo de departamentalização em lojas de departamentos. Nas lojas de departamentos nós temos o departamento feminino, o departamento infantil, o departamento masculino. Quais são as vantagens desse tipo de departamentalização? Primeira vantagem: propiciar para a empresa situação favorável para tirar proveito das condições de grupos de clientes bem definidos. Como assim, Marcelo? Como todo departamento está focado em atender as necessidades de um cliente bem definido, eu não quero atender ali dentro lá do salão de beleza as necessidades das mulheres no segundo andar. Não, lá em cima eu só vou atender o público masculino. Então eu vou ter um sofá mais confortável, na televisão vai estar passando futebol, os jogos da Champions League, da vida, Libertadores, ali em cima vai ter os profissionais especializados em cortes masculinos, então vai ter ali uma cerveja para quem gosta de beber, para atender o público masculino. Então tudo é pensado para satisfazer as necessidades daquele cliente que é muito mais específico. Se você fizesse um salão de beleza sem adotar esse tipo de departamentalização, o que ia acontecer? Ele ia ficar muito genérico, você não ia saber atender as necessidades específicas do seu público. Quando você divide, o primeiro andar é dedicado às mulheres, segundo andar é dedicado aos homens. Então você consegue traçar melhor as necessidades e aí atender de uma forma mais clara essas necessidades. Então essa é uma vantagem desse tipo de departamentalização. Outra vantagem: assegurar conhecimento e rápida adaptação às necessidades específicas de diferentes tipos e classes de clientes. Isso também é uma consequência natural, Uma vez que você conhece melhor o seu cliente, se tiver uma mudança no perfil do seu cliente, você consegue satisfazer de uma forma mais fácil,
Mas esse tipo de departamentalização, assim como todos os outros tipos, não traz só vantagens, traz também algumas desvantagens que a gente precisa conhecer. O que a literatura diz sobre as desvantagens? Primeira desvantagem: dificuldade de coordenação entre esse tipo de departamentalização e outros tipos. No caso da empresa, adotar uma estrutura organizacional híbrida. Então, toda vez que você adota uma departamentalização por clientela, você acaba prejudicando essa coordenação se adotar outro tipo de departamentalização, porque dentro de uma empresa você pode sim adotar mais de um tipo de departamentalização. Você pode adotar, por exemplo, uma departamentalização funcional e uma departamentalização por produtos, ou uma departamentalização por clientes. Então você pode sim mesclar tipos diferentes de departamentalização. E se você faz isso com a departamentalização por clientela, normalmente fica bagunçado ali. As comunicações não fluem tão bem. Então é isso que a gente está vendo aqui. Outra desvantagem: pode levar à redundância de funções nos diferentes departamentos, né? Isso acontece lá no salão que eu te falei, né? Por quê? Lá no salão, como eu falei, primeiro andar atende as mulheres, segundo andar atende os homens, né? Só que tem ali uma pessoa responsável só para controlar a entrada das pessoas, né? E a saída, né? Ela basicamente faz ali o controle de quantas pessoas foram atendidas no salão, né? Basicamente é isso. Só que essa função acaba sendo replicada. Por quê? Porque precisa de uma atendente ali na parte do primeiro andar e uma atendente no segundo andar. Então, se fosse uma coisa só, se você não adotasse esse tipo de departamentalização, bastaria uma atendente para atender todos os clientes desse salão, né? Só que como você tem públicos diferentes, você cria redundância de funções. Isso sempre acontece quando você adota departamentalização por clientes. Vou trazer outro exemplo aqui. Imagina aí a C&A da vida, imagina a Riachuelo da vida, né? Em cada departamento, imagina departamento de moda feminina, departamento de moda masculina, departamento infantil. Pois é, cada cliente tem um perfil diferente, né? Características diferentes. Então, o que vai acontecer? Provavelmente você vai ter que ter atendentes diferentes para os diferentes setores, para que eles consigam atender melhor esses clientes diferentes. Então, você, de novo, está gerando o quê? Redundância ali na força de trabalho. Você vai precisar contratar mais atendentes, mais pessoas para conseguir dar conta desse tipo de departamentalização. Então, uma desvantagem que a literatura descreve é o que? Essa redundância. Você precisa contratar mais pessoas porque cada departamento acaba precisando de um quadro próprio. É essa a ideia. Outra desvantagem: dependência de unidades inteiras de um único tipo de cliente, o que aumenta a incerteza do planejamento do longo prazo, né? Isso acontece também, se você lembrar, lá na departamentalização por produtos, né? Imagine que o produto da empresa o produto de sanduíche, se você lembrar lá do exemplo da aula passada, né? A gente falou, imagina uma sorveteria, tem uma linha de produto de sanduíche, de sorvete e de café. Imagina que os sanduíches não estão dando muito lucro. O que acontece? A empresa acaba deixando de vender totalmente sanduíches. E aí todas aquelas pessoas que estavam alocadas naqueles departamentos muitas vezes vão ser demitidas. Pois é, então isso gera uma série de problemas. A gente vê isso ocorrer também na departamentalização por clientela. Por quê, Marcelo? Porque isso também pode acontecer aqui, né? A empresa pode identificar, por exemplo, lá o salão de beleza, que o público masculino ele não dá uma margem tão boa nos cortes, né? Não ganha tanto, né? Ocupa um espaço tão grande quanto o feminino, tem uma margem menor e aí às vezes não pode não fazer sentido atender homens ali no salão. Então você pode simplesmente excluir toda uma unidade toda uma unidade, né, de trabalho da sua organização, e isso traz aí uma série de desvantagens. Então, o que acontece? Quando existe essa dependência de um único tipo de cliente, né, isso acaba aumentando a incerteza no longo prazo. É isso que a gente está vendo aqui. Show de bola? Falamos então sobre a departamentalização por clientes, que é um tipo interessante, né, mas não é tão cobrado pela FGV. Agora vamos dar mais um passinho, vamos aprender a departamentalização matricial, essa sim muito cobrada, tá?
Então vamos com atenção. O que caracteriza a departamentalização matricial? Gente, a departamentalização matricial é uma departamentalização híbrida. Como assim, Marcelo, uma departamentalização híbrida? É uma departamentalização formada por dois tipos de departamentalização. Então, primeira característica da departamentalização matricial é que é uma departamentalização híbrida, ou seja, ela pega dois tipos de departamentalização e junta num só, tá bom? Essa é a primeira característica. Qual é a forma clássica de a gente utilizar uma departamentalização matricial? É eu pegar uma estrutura funcional, lembra lá? Estrutura funcional, o que caracteriza uma departamentalização funcional? É quando eu agrupo funções, atividades parecidas. Então eu tenho o departamento de finanças, o departamento de marketing, o departamento de contabilidade, o departamento de recursos humanos. É isso que caracteriza a departamentalização funcional, não é isso? Pois bem, na departamentalização matricial, então a gente tem essas estruturas funcionais, só que elas vêm o quê? Conjugadas também com uma estrutura de projetos. Então, a departamentalização matricial, na forma mais comum, ela é composta por dois tipos de departamentalização. A departamentalização funcional mais a departamentalização por projetos. Então, ela junta as duas. É uma espécie de fusão entre esses dois tipos de departamentalização. Vem aqui na imagem que vai ficar mais claro entender isso. Olha aqui. Departamentalização matricial é a fusão da estrutura funcional com a estrutura por projetos. Então eu tenho aqui, por exemplo, uma estrutura funcional, né, mecânica, eletricidade, eletrônica. Então eu tenho toda aqui uma estrutura funcional. Só que essa estrutura funcional ela é conjugada, ela é acrescida de uma estrutura por projetos também, projeto A, projeto B, projeto C. Então aqui eu tenho uma estrutura por projetos. E como é que funciona? Então, um mesmo indivíduo, aqui o João, vou botar aqui o Joãozinho, o João, ele está simultaneamente vinculado ao setor de mecânica, ao departamento de mecânica e ao departamento de projetos. Então, atenção nisso aqui, atenção nisso aqui. Dentro de uma departamentalização matricial, o mesmo indivíduo é muito comum, ele costuma ter o quê? Dois chefes, ele costuma ter uma dupla subordinação. Por que uma dupla subordinação? Porque ele tem um chefe funcional, aquele em que ele está trabalhando no departamento funcional, né? O João, por exemplo, ele é contador, né? Então o primeiro chefe dele vai ser o gerente lá do setor de contabilidade, só que dentro de uma departamentalização matricial, ele vai ter também outro chefe. Qual é o outro chefe? Vai ser o gerente de projeto, vai ser o gerente responsável por conduzir também o projeto no qual o João está trabalhando. Então, um indivíduo dentro de uma organização que adota a departamentalização matricial, ele está subordinado a dois chefes, ele tem uma dupla subordinação. Essa característica é muito cobrada pela FGV em provas, tá? Então, falou em dupla subordinação, você já pensa, tá falando aqui em departamentalização matricial, porque é uma característica muito típica desse tipo de departamento, tá bom? Então, aqui para a gente consolidar, a departamentalização matricial não leva em consideração o clássico princípio de Fayol da unidade de comando. Deixa eu explicar isso aqui um pouco melhor, né? Fayol, gente, é um engenheiro francês que foi um dos primeiros autores aí a descrever princípios sobre administração, a descrever as funções administrativas. Então, Fayol é um teórico, engenheiro francês muito importante dentro da história da administração. Pois bem, o que Fayol fez? Ele descreveu um conjunto de princípios que ele considerava relevantes para a ciência da administração. Dentre esses princípios, Fayol descreveu justamente a unidade de comando. O que significa esse princípio da unidade de comando? O Fayol dizia, olha, dentro de uma empresa, cada indivíduo deve ter uma unidade de comando, ou seja, ele deve se subordinar apenas a uma pessoa.
Então o Fayol acreditava na unidade de comando, ou seja, não dá para você botar uma pessoa subordinada para duas pessoas, a dois chefes. Por quê? Porque senão vai ficar zona, né? Ele não vai saber quem deve obedecer. Então vai ficar muito bagunçado. Então Fayol sempre defendeu a ideia de unidade de comando. E quando a gente fala em departamentalização matricial, esse tipo de departamentalização ele não segue esse princípio básico de Fayol. Por que não segue? Porque, como a gente já aprendeu, na departamentalização matricial nós temos uma multiplicidade de subordinação, ou seja, o mesmo indivíduo tem dois chefes, tá bom? É isso que a gente está vendo aqui. Então, essa departamentalização não leva em consideração o clássico princípio de Fayol da unidade de comando. Os empregados ficam subordinados simultaneamente ao gerente de projeto quanto às atividades do projeto e ao gerente funcional quanto às atividades rotineiras. Show de bola? Então, é essa a ideia, né? Na departamentalização matricial, nós temos uma parte departamento funcional, outra parte departamento por projetos. Como a gente já sabe, né, as bancas gostam de cobrar o quê? As vantagens e desvantagens de cada um dos tipos de departamentalização. Então a gente tem que conhecer também as vantagens e desvantagens da departamentalização matricial. Vem comigo aqui. Principais vantagens desse tipo de departamentalização. Maior desenvolvimento da capacidade profissional. Então o indivíduo ele acaba se desenvolvendo muito dentro da organização. Por quê? Porque ele interage com pessoas de outros setores, né? O João, que trabalha no setor de contabilidade, ele começa a interagir com o Pedro, que trabalha lá no marketing, com a Fernanda, que trabalha no departamento de vendas, né? Por quê? Porque eles estão juntos no mesmo projeto. Então o João ele não fica ali bitolado no setor de contabilidade. Ele faz parte também de um projeto e nesse projeto ele interage com pessoas de diversos setores. Então ele acaba desenvolvendo mais, ele acaba aprendendo mais. Então a vantagem da departamentalização matricial é justamente que ela fomenta esse desenvolvimento profissional dos empregados. Outra vantagem, melhor atendimento aos clientes do projeto. Então, os projetos, de modo geral, essa forma de estruturar as atividades da empresa em projetos garante uma maior adaptabilidade da organização. Então, a organização consegue atender melhor as necessidades do cliente, ela consegue lidar melhor com contingências, consegue lidar melhor com esse processo de adaptação. Então, grava aí, toda vez que falar em adaptação ao mercado, adaptação a contingências, a atender melhor o cliente, atender melhor os requisitos do cliente, tudo isso também são vantagens de um modelo de projetos. E como a departamentalização matricial ela tem uma partezinha de projeto, ela acaba usufruindo também desses benefícios, tá bom? Vamos ver aqui outra vantagem. Uso adequado dos recursos quando bem geridos pelo gerente de projetos. Então, se o gerente de projetos faz um bom trabalho, também a gente consegue utilizar muito bem os recursos. Possibilidade de lidar com a complexidade de ambientes instáveis, foi aquilo que eu falei, né? A estrutura por projetos ela é muito boa para lidar com mudanças, com ambientes instáveis. Outra característica, aprimora a coordenação lateral, ou seja, entre departamentos diferentes. Foi aquilo que eu falei, porque se você lembrar, olha como as coisas vão se casando, né? Quando a gente falou da departamentalização funcional, uma das desvantagens foi qual? Foi justamente a miopia organizacional, né? Por quê? Porque as pessoas ficam ali centradas no seu departamento e ficam muitas vezes cegas. Elas começam a achar que o seu departamento é o mais importante de todos. Elas não entendem a importância dos outros departamentos. Elas não conversam com as pessoas dos outros departamentos. Então você lembra disso, que a departamentalização funcional, um dos problemas, uma das desvantagens é justamente que existe uma dificuldade na coordenação entre setores, né? Beleza, o que a gente está vendo agora na departamentalização matricial? Que existe uma coordenação entre setores muito melhor. Por que existe uma coordenação entre setores muito melhor? Justamente por causa da estrutura de projetos. Como o João ele não fica só trabalhando lá no departamento de contabilidade, ele interage com a Fernanda de vendas, ele interage com o Pedro
do setor de marketing, ele começa a ter uma interação melhor com os colegas de outros setores, e isso facilita a comunicação, isso facilita o trabalho em equipe. Então, uma das vantagens da departamentalização matricial é justamente essa coordenação lateral. Então, é fácil trabalhar com setores, departamentos diferentes, perfeito? Dentre as desvantagens, introduz conflitos pela dupla subordinação. Então, isso é muito comum, tá? É como a pessoa, o João, por exemplo, ele tem dois chefes, o gerente lá de contabilidade e o gerente de projetos. Esses dois chefes acabam discutindo e disputando muito poder. Por quê? Porque o gerente de projetos dá uma ordem para o João. O gerente funcional dá outra ordem para o João. E aí, cada um fica querendo que o João obedeça a ele imediatamente, né? E aí o João tem que falar, ei, peraí, nessa hora que eu estou cuidando do projeto. Aí o gerente funcional fica chateado. Não, mas você tem que cumprir as ordens aqui, as atividades do setor de contabilidade, né? Aí o gerente de projetos, por sua vez, não, você tem que priorizar os projetos. Então fica sempre essa disputa de poder, né? Como você tem dois chefes, esses chefes acabam entrando em atrito entre si, porque cada um quer mandar mais que o outro, né? Quer que as pessoas envolvidas no seu setor ou no seu projeto priorizem as atividades ou do projeto ou do setor. Então tem essa disputa de poder, né? Essa é uma desvantagem. Outra desvantagem é que enfraquece a coordenação vertical. Qual é a coordenação vertical? É justamente a coordenação hierárquica, a coordenação que existe dentro do próprio departamento, dentro do próprio setor. E por que isso acontece enfraquecendo? Essa, na verdade, é uma consequência dessa disputa de poder. Como os dois chefes estão brigando o tempo todo, cada um perde um pouco da autoridade, porque sabe que tem outro chefe também que pode dar ordens para o João, pode ali disputar a atenção do João. Então, existe um prejuízo aí para a coordenação hierárquica, né? Por quê? Porque esse poder começa a ser repartido entre dois chefes. Show de bola? Falamos então já sobre a departamentalização por clientela, que lembra lá da CIA, da Riachuelo, né? Que divide ali as suas áreas, seus departamentos, de acordo com o tipo de cliente que quer atender. Falamos sobre a departamentalização agora, né, matricial, que é basicamente uma departamentalização híbrida que conjuga departamentalização funcional com departamentalização por projetos, no formato clássico. Agora vamos falar sobre a departamentalização por base geográfica ou por base territorial, né? Qual é o critério de agrupamento de atividades nesse tipo de departamentalização? É simplesmente a área geográfica na qual as atividades são exercidas, né? Onde a gente vê isso acontecer muito, principalmente em indústria de bebidas, né? A Ambev segue essa lógica, a Coca-Cola segue essa lógica. Como é que funciona? Normalmente você tem ali uma superintendência, vamos imaginar aqui no Brasil, né? Nós temos ali uma superintendência, uma unidade da região norte. Então essa unidade aqui é responsável por todas as atividades de produção, de vendas, de transportes em toda a região norte do Brasil. Agora imagina aqui uma outra unidade na região centro-oeste. Então essa unidade vai ser responsável por todas as atividades de produção de bebidas, de transporte de bebidas, de venda dessas bebidas na região centro-oeste. Então qual é o critério que você está utilizando para criar essas unidades? É justamente a posição geográfica delas, o território, né? Então a departamentalização por base geográfica ou territorial, ela considera justamente a posição geográfica que as atividades vão ser executadas, tá bom? É essa a ideia. Quando a gente vê isso acontecendo aqui, ó, o exemplo, você tem aqui uma região centro-oeste, uma região sudeste, uma região sul. Então aqui são exemplos de departamentalização por base territorial. E aí você vai ter dentro, né, do departamento, por exemplo, da região centro-oeste, vai ter uma loja em Cuiabá, uma loja em Brasília. Na região sudeste, uma loja em São Paulo, uma loja no Rio de Janeiro. Região sul, uma loja em Porto Alegre, por exemplo, né? Então, o que caracteriza a departamentalização por base territorial é simplesmente que o critério de agrupamento das atividades é justamente a área geográfica, a posição. Então, você tem departamentos indicando justamente a área geográfica que abrange aquele departamento. Então, se aparecer no organograma assim,
região centro-oeste, região sul, você já sabe que ali aquela empresa ela está adotando uma departamentalização por base geográfica. É muito fácil de identificar, né? Beleza, entendi, Marcelo, esse tipo de departamentalização. O que mais eu preciso saber? É aquela velha história, você tem que saber as vantagens e desvantagens de cada um dos tipos de departamentalização. Então vem aqui comigo para a gente ver as vantagens primeiro. Vantagens. Obter vantagens econômicas de determinadas operações locais. Como assim, Marcelo? Existem alguns locais que propiciam vantagens econômicas de maneira mais prática. Lá em Manaus, por exemplo, nós temos ali uma região chamada de Zona Franca de Manaus, né? Então as unidades que atuam e as indústrias que atuam nessa região usufruem de alguns benefícios fiscais. Então, quando você adota a departamentalização por base geográfica, né, a sua empresa como um todo talvez não seja beneficiária, né, daqueles incentivos fiscais, mas a unidade ali da Zona Franca, por exemplo, vai usufruir de alguns benefícios fiscais típicos daquela região, né? Então, você pode, por exemplo, se organizar, inclusive, para operar a maior parte da sua produção nessas unidades, nesses locais que favorecem ou que fomentam de alguma forma algum tipo de vantagem econômica. Então é isso que a gente está vendo aqui. Uma das vantagens desse tipo de departamentalização é proporcionar esse tipo de vantagem, beleza? Esse tipo de vantagem econômica, né? Segunda vantagem, treinamento e capacitações mais direcionadas à atuação no território considerado. Então, o seu público, os seus empregados, eles ficam mais atentos às características peculiares daquela região, já sabe se comportar naquela região, né? Sabe lidar com aqueles clientes, né? Diferente de uma empresa de alcance nacional, muitas vezes tem dificuldade de entender os regionalismos, as expressões locais, tem uma comunicação que não cria conexão com seus clientes, né? E quando ela trabalha com a departamentalização por base territorial, ela começa a fazer uma comunicação mais integrada, uma comunicação que cria mais conexão. Vou dar um exemplo aqui. A Coca-Cola, como eu falei, ela opera, né, boa parte da sua estrutura organizacional com esse tipo de departamentalização. Como é que a gente percebe isso também, né? Tem um foco muito atento às peculiaridades daquela região geográfica. Então, por exemplo, na época do Boi Bumbá, né, do Festival de Parintins, que é uma festa muito popular na região ali norte, né, principalmente no estado do Amazonas, né, porque Parintins é uma cidade dentro do estado do Amazonas. Várias ações da Coca-Cola são destinadas a promover o festival, a dizer, olha aqui, nossa Coca-Cola tem aqui o Boi Bumbá, né? Tem o Caprichoso, tem o Garantido, né? O que ela está fazendo? Ela está adaptando a sua comunicação às peculiaridades daquela região, né? Então toda a comunicação é direcionada, todos os produtos muitas vezes são personalizados para aquela ocasião. É isso que a gente está vendo aqui. É uma vantagem desse tipo de departamentalização. Você consegue personalizar mais sua comunicação e o seu produto também. Essa é uma vantagem. Outra vantagem, possibilidade de ações mais rápidas em determinadas regiões, maior proximidade com os fatores de influência e os problemas locais, o que permite uma melhor identificação, né? Basicamente, não é só para personalizar produto, né? Mas você consegue entender o contexto também social e político de problemas que estejam acontecendo naquela região, né? Então, esse tipo de departamentalização fomenta isso também, né? Falamos sobre vantagens, vamos agora na outra ponta, né? As desvantagens. Deixa eu te mostrar aqui. Desvantagens: duplicação de instalações de pessoas, se não houver planejamento apropriado. Isso costuma acontecer, tá, gente? Por quê? Porque você vai precisar em cada unidade ali de base territorial ter uma duplicidade de esforços. Você vai precisar de contador, tanto na unidade da região norte, quanto da região sul, quanto da região centro-oeste. Então, se você tivesse isso de uma forma centralizada, né, provavelmente você não precisaria contratar tantos contadores, né, porque eles estariam todos juntos, teriam um ganho de escala. Mas como eles estão atuando de forma separada, cada um ali
em uma superintendência, né, regional diferente, o que acontece? Você precisa contratar mais gente. Gera o quê? Duplicidade de esforço, você acaba gastando mais. Então essa é uma desvantagem. Outra desvantagem, tende a ter uma difícil coordenação entre as regiões, tanto nos aspectos de planejamento, execução e controle, como nos aspectos de processos, em face do grau de liberdade e autonomia colocado nas regiões ou filiais, né? Então, é sempre essa história, né? Se você departamentaliza por função, o que começa a acontecer? As pessoas ficam muito especialistas nas suas funções e têm dificuldade de entender e se relacionar com as pessoas que trabalham com outras funções. É sempre essa lógica. Aqui na departamentalização por base territorial é a mesma ideia. As pessoas ficam trabalhando cada uma nas suas bases territoriais, né? Aqui a unidade está focada em atender as necessidades da região norte, essa outra unidade está focada em atender as necessidades da região centro-oeste, e aí fica difícil elas conversarem entre si. Por quê? Porque muitas vezes, né, elas não entendem. Como é que você pode fazer isso? Nossos clientes não gostam disso. Aí aqui a unidade fala, não, mas aqui no centro-oeste os clientes gostam. Então sempre tem uma dificuldade de relacionamento e de integração, tá bom? Outra desvantagem, preocupação territorial concentra-se nos aspectos mercadológicos e de operação. As outras áreas da empresa, finanças, gestão de pessoas, contabilidade, tornam-se geralmente secundárias, e a diferença entre níveis de especialização entre as áreas provoca um desequilíbrio no processo administrativo. Processos e sistemas de vendas muito bons, mas controles de custos e contábeis, principalmente os consolidados, deficientes. Vamos entender isso aqui, né? Como a gente falou, a departamentalização por base geográfica, ela acaba privilegiando muito a parte mercadológica, a parte de vendas. Então, assim, os produtos ficam ali muito mais atentos às necessidades, às peculiaridades regionais. Só que isso muitas vezes não vai para a área administrativa, para a área de suporte, deixando de uma forma um pouco mais prática, tá? Imagina o seguinte, imagina que a gente tem uma empresa, né, uma empresa grande, que tem unidade lá no norte, no centro-oeste e no sul. Norte, centro-oeste e sul. Show de bola. Lá no sul, a gente tem um contador que é fera demais. O bicho sabe tudo de contabilidade, sabe fazer os balanços, tudinho, as análises, de uma forma muito, muito profissional, sabe? Fica show de bola o negócio. Na região centro-oeste, por outro lado, o nosso contador, ele não manja muito bem, ele sabe fazer ali o básico, mas ele não faz as interpretações, as adequações mais apropriadas àquilo que diz as normas contábeis, né? Então, o da centro-oeste é mais ou menos, o da região norte também é muito bom, né? O que vai acontecer? A nossa empresa é uma só, então a gente vai ter que em algum momento consolidar todos esses demonstrativos contábeis. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer alguns problemas, algumas dificuldades. Por quê? Porque os colegas lá, os contadores da região sul e da região norte são muito bons, mas na região centro-oeste é mais ou menos, né? E quando você vai perceber os níveis de qualidade dos relatórios financeiros, das demonstrações financeiras, para consolidar tudo, essas diferenças de capacitação, de especialidade dos profissionais, vai dar problema na hora de consolidar. Então é isso que a gente está vendo aqui. Esse tipo de departamentalização, ele tem uma orientação muito boa e funciona muito bem na parte mercadológica, na parte de vendas, né? Por quê? Porque ele atende muito bem as necessidades do cliente. Mas muitas vezes não existe um equilíbrio nas habilidades e competências do suporte administrativo, da área administrativa. E isso vai trazendo problemas, tá bom? Então essa é uma desvantagem muito própria desse tipo de departamentalização. Gente, nesse momento, nós vencemos os tipos de departamentalização, os critérios de departamentalização. Marcelo, se eu balançar a cabeça eu vou esquecer tudo. Juro pra ti, né? Mistura tudo, vantagem, desvantagem, o que é vantagem, o que é desvantagem. Eu sei que é assim. Se você está estudando pela primeira vez os critérios de departamentalização, é muito, muito provável, é quase certo que no começo fique tudo doido, misture tudo. Então, qual é a minha sugestão? Qual é a minha dica, né? Primeira dica, o que você vai fazer? Você vai ler e reler o resumo lá na sua apostila. Qual é esse resumo? O resumo que descreve cada um dos tipos de departamentalização,
o critério de agrupamento, as vantagens e desvantagens. Então você vai ler, vai reler, ler e reler. Por quê? É essa repetição que vai te fazer memorizar. Eu consolidei tudo bonitinho numa tabela. Marcelo, não tem uma tabela, perdi a apostila, não tem uma apostila. O que eu faço? Você vai anotar no seu caderninho, vai fazer a sua tabelinha. O que vai constar na sua tabelinha? Exatamente o que consta aqui. Os tipos de departamentalização. Aí vai descrever, departamentalização funcional. Qual é o critério de agrupamento? As atividades e funções similares. Quais são as vantagens desse tipo de departamentalização? Economia de escala, maior especialização, satisfação dos profissionais. Quais são as desvantagens? Miopia da organização, dificuldade na coordenação entre departamentos, resistência à inovação. Então você vai fazer isso, tá? Eu sei que no começo é muita coisa, é muita informação, se misturar parece que vai embananar tudo. Então é importante que você faça isso, monte a sua tabelinha ou leia e releia a tabelinha que consta na sua apostila, tá? Então faça isso. E o que mais, Marcelo? Você vai fazer muitas questões. A gente vai fazer várias questões agora. E toda vez que você fizer uma questão sobre critérios de departamentalização, eu quero que você volte na sua tabelinha e, tá aqui, bem que o Marcelo falou, bem que a tabelinha diz que essa é uma vantagem, bem que a tabelinha diz que essa é uma desvantagem. Porque esse exercício de voltar na tabela faz você reler, faz você fixar. Não tem jeito, é assim que a gente aprende, é assim que a gente guarda informação para o longo prazo, é por meio da repetição. Então você vai ter que repetir um pouquinho no começo, e aí aos poucos as coisas vão se tornando mais intuitivas. Mas como o critério de departamentalização é um assunto mais abstrato, porque dificilmente você trabalhou em uma empresa ou trabalhou em várias empresas para conhecer na prática todos esses tipos de departamentalização, então vai ficar um pouco abstrato mesmo. Então como é que você vai fazer? Você vai ler, reler e fazer questões. É assim que a gente vai fixar. Show de bola? Vamos então começar aqui as questões, mas com esse compromisso. Vou ler e reler a tabelinha sobre os critérios de departamentalização. Se eu não tenho uma tabelinha, o que eu vou fazer? Vou escrever no meu caderninho, critérios de departamentalização, suas vantagens e desvantagens. Show de bola? Então vem aqui comigo para a gente começar a fazer questões. Olha essa questãozinha aqui. FGV, Câmara Municipal de Aracaju, assistente 2021. Uma empresa brasileira do setor têxtil, sediada em Aracaju e com atuação em vários países, prepara-se para abrir unidades em cada país que representam um mercado consumidor. Mercado consumidor importante para seus produtos. Para se adaptar aos anseios dos mercados locais, essa empresa passa por um processo de reestruturação, conhecido como, vamos aqui, empresa brasileira do setor têxtil, sediada em Aracaju, e com atuação em vários países. Prepara-se para abrir unidades em cada país. Então ele quer fazer o quê? Ele quer agrupar as atividades por país que representam um mercado consumidor importante para seus produtos, para se adaptar aos anseios dos mercados locais. Qual é o critério que ele está utilizando para agrupar as atividades? Ora, o país. Não é isso que ele está falando aqui? Unidades em país que representam o mercado consumidor. Isso aqui é o que caracteriza o quê? A departamentalização por base geográfica. Vamos ver. Alternativa A, controle vertical? Não é isso. Controle vertical é o controle hierárquico, o poder de dar ordens, não é o caso. Deseconomia de escala? Não é isso. Deseconomia de escala é uma situação na qual você tem um aumento da escala, ou seja, você aumentar a sua produção vai proporcionar um aumento do custo unitário. Então, o custo unitário acaba subindo à medida que você aumenta a produção. Normalmente acontece o inverso, A situação mais comum é você ter economias de escala, ou seja, à medida que você aumenta a produção, o seu custo unitário acaba diminuindo, tá bom? Então B não é sobre o que trata o enunciado, Vamos ver a C. Patrimonialismo de cadeia não tem nada a ver, Patrimonialismo é um tipo de modelo presente na evolução da administração pública, não tem nada a ver. Deformalização pluriocêntrica, nada a ver também. Gabarito está aqui, departamentalização
territorial. O que é departamentalização territorial? É justamente você agrupar suas atividades de acordo com a região, de acordo com o local no qual essas atividades são exercidas, tá bom? É isso, sobre isso que o enunciado está tratando. Então, gabarito aqui da questão, alternativa é. Vamos para a próxima. FGV, Câmara Municipal Aracaju, assistente 2021. Existem vários critérios de departamentalização para as organizações. Assinale a única alternativa que representa exemplificações de departamentalização por função. Então, ele quer por função. Gente, qual é a departamentalização por função? Departamentalização por função, funcional. É aquela mais clássica de todas. É aquela que praticamente a totalidade das empresas que a gente convive no dia a dia adota. Né? É o setor de marketing, é o setor de produção, é o setor de recursos humanos, é o setor de finanças, né? Ou seja, você cria departamentos de acordo com as funções, com as atividades que o setor realiza, né? Então vem aqui comigo, vamos ver. Alternativa A, vendas, produção e marketing. Opa, já aparece o nosso gabarito. Isso aqui é um exemplo de departamentalização funcional. Vamos ver a B. Pessoa física, pessoas jurídicas, grandes corporações. Isso aqui é o que, gente? Critério de cliente, né? Onde a gente vê também esse tipo de departamentalização. Nos bancos, né? Nos bancos é comum adotar a departamentalização por clientela, né? Você tem um setor ali de pessoa jurídica. O que é o setor de pessoa jurídica? É aquele setor dedicado a atender as necessidades de pessoas jurídicas, né? De empresas. Tem um setor também de pessoa física, né? Que é a grande massa, que é quando o banco ali tem aquele setor responsável por atender as pessoas físicas, ou seja, pessoas que não são empresa, né? Então, banco adota muito esse tipo de departamentalização. Não é departamentalização por função, é departamentalização por clientela. Vamos ver a C. Capital, interior, outros estados. Aqui ele está fazendo o quê? Está fazendo com base na área geográfica, né? Então, a departamentalização geográfica, base geográfica. Vamos ver a D. Ferramentas, utensílios domésticos e eletrônicos, né? Onde a gente vê esse tipo de departamentalização. Isso aqui é por produto, né? Por produto. A gente vê esse também tipo de departamentalização em lojas de departamentos grandes, né? Acontece também. A alternativa é clínica geral, pediatra e obstetrícia. Aqui também são especialidades, né? Aqui você está atendendo de acordo com o serviço que você quer prestar. Serviço, né? Então, por função, é mesmo gabarito, alternativa A. Show de bola? Então, vamos para a próxima. FGV FunSaúde Analista 2021. Um grupo de jovens preocupado com o aquecimento global decide criar uma ONG especializada em levar água potável a famílias que vivem em regiões de seca no Brasil. Em razão de suas atividades, a ONG precisa de uma estrutura que permita grande adaptabilidade. Opa, grande adaptabilidade. Alto grau de responsabilidade coletiva e convergência de esforços. Gente, lembra lá, alta adaptabilidade, né? Tem a capacidade de lidar com situações que surgem do nada, capacidade de atender as necessidades dos clientes, né? Capacidade de lidar com contingências. Tudo isso é muito próprio de qual tipo de departamentalização? Aí você já tem que pensar, adaptação, mudanças, contingências, é a estrutura de projetos ou pode ser a estrutura matricial. Por quê? Estrutura matricial, né, a departamentalização matricial, ela tem uma parte de projetos. Então, vamos lá, né? Convergência de esforços. Então, o que está acontecendo? As pessoas dos diferentes departamentos estão trabalhando juntas. Então, isso aqui também é outro indício que a gente está falando de projeto, né? De projeto. Então, vamos ver. Alternativa A, geográfico? Não. Geográfico, não. B, funcional? Não. Por cliente, não. Por serviço, não. Tá aqui, ó, o danado do projeto. Então, quando falar sobre adaptabilidade, você já tem que estar ligado. Adaptabilidade, lidar com contingências, atender ali peculiaridades, né? Você já vai ter que pensar em departamentalização por projeto ou departamentalização matricial. Por isso é tão importante aquela tabelinha. Porque isso aqui já está no sangue. Por que está no meu sangue já? Porque eu já fiz muitas questões, já li, já dei muita aula sobre isso. Então já está no sangue. Fala em adaptabilidade, já vou pensar em departamentalização por projetos
e departamentalização matricial. Como é que vai entrar no seu sangue? Depois que você lê e relê a tabelinha ou montar a sua tabelinha, tá bom? Então, as bancas e a FGV não é diferente, ela vai sempre nas mesmas características, né? Adaptabilidade, projeto ou matricial. Falou em dupla subordinação, você vai saber que é matricial. Falou em ganho de escala, você vai pensar em departamentalização funcional. Então a gente vai fazendo associações das expressões aos tipos de departamentalização. É assim que a gente mata as questões. Show de bola? Então, gabarito aqui, a alternativa é. Vamos para a próxima, FGV, Câmara Municipal de Salvador, assistente 2018. Uma empresa pública de grande porte adotava departamentalização por processo. Após uma reestruturação, passou a adotar departamentalização geográfica. A nova departamentalização apresenta em relação à anterior a seguinte desvantagem. Tá, então, qual é a desvantagem da departamentalização geográfica? Vamos pensar aqui. Departamentalização geográfica. Quais são as principais desvantagens? Principais vantagens é a gente tem uma duplicidade de esforços, né? Lembra lá da história que você precisa contratar mais contadores, porque um vai ficar ali cuidando da região norte, outro da região sul. Essa é a primeira desvantagem. Qual a outra desvantagem significativa da departamentalização geográfica? É a história de que você não consegue trabalhar em equipe, você tem uma dificuldade de coordenação entre regiões diferentes, né? Então isso também acaba sendo um problema. Beleza? Então vamos ver aqui quais são as alternativas, o que elas falam, mas essas são as principais, né, desvantagens. Vamos ver. Alternativa A. Duplicidade de esforços e recursos. Opa, de cara, né? A gente acabou de falar sobre isso, né? A departamentalização geográfica, você acaba tendo essa duplicidade de esforços. Por quê? Porque você precisa contratar mais pessoas para cada uma ficar em uma região diferente, né? Então, gera essa duplicidade. Parece nosso gabarito. Vamos ver a B. Dificuldade de adaptação a condições ambientais. Isso aqui está errado. Por quê? Porque a departamentalização geográfica ela até permite uma adaptação maior às condições ambientais. Lembra lá do exemplo da Coca-Cola criando ali e adaptando seus produtos para a região norte, ali para o Festival de Parintins, por exemplo, né? Então, permite essa adaptação maior. Então, a alternativa B está errada. Vamos ver a C. Maior risco operacional. Risco operacional, gente, essa é uma característica muito própria da departamentalização por processo. Por quê? Lembra lá, nós conversamos sobre isso na aula passada. Departamentalização por processo é aquela departamentalização que muito comum em indústria, né? Que cada departamento representa uma fase de um processo. Então, o que acontece? Porque o risco operacional é muito alto na departamentalização por processo. Porque imagine o seguinte, imagine que o departamento aqui responsável pela a montagem do chassi do carro, então o departamento da montagem do chassi do carro, teve uma máquina que deu pane, quebrou. O que vai acontecer? Opa, você não consegue mais montar o chassi do carro, né? A máquina pifou. Só que esse problema nesse departamento vai gerar uma falha sistêmica, vai gerar um problema sistêmico. Por quê? Porque sem o chassi do carro você não vai conseguir, por exemplo, montar as portas, não vai conseguir dar sequência à montagem do motor. Então uma falha em um departamento gera uma falha sistêmica em toda a produção. Então, risco operacional é uma expressãozinha típica, muito própria da departamentalização por processo. Então, maior risco operacional, tá bom? É muito própria do processo. Ele está falando da departamentalização geográfica, está errada. Vamos ver a D. Menor autonomia decisória para os departamentos. Isso está incorreto, porque a gente viu que a departamentalização geográfica, cada unidade ali, cada superintendência, né, cada divisão ali da região tem muita autonomia para decidir, né? Operam praticamente como se fossem empresas autônomas, né? Então, não tem essa menor autonomia, não, tem maior autonomia. Distanciamento da realidade dos mercados atendidos. A gente falou bastante sobre isso, né? A departamentalização geográfica ela consegue ter uma proximidade maior com os mercados atendidos, com os clientes, então não é um distanciamento. Acaba que o gabarito é mesmo a alternativa A. Show de bola? Vamos para mais uma. FGV IBGE Agente 2017. Uma empresa de produtos alimentícios localizada na região sul adota departamentalização funcional.
Funcional. Então é por função. Marketing, vendas, produção. Perfeito. A empresa pretende ampliar sua área de atuação e construir unidades fabris na região centro-oeste e na região sudeste. A empresa precisa rever sua estrutura e planeja adotar a departamentalização geográfica. Beleza. Uma vantagem da departamentalização funcional em relação à geográfica. Gente, vamos lá. Departamentalização funcional. O que ela tem de muito bom? Né? Departamentalização funcional, aquela mais comum. Ponto forte desse tipo de departamentalização. Olha a tabelinha, lembra comigo, anota no caderno. O que ela tem muito bom? Primeiro, economia de escala. Então, departamentalização funcional é um dos tipos de departamentalização mais baratos. Você consegue operar muito bem para atividades rotineiras. Então, para atividades rotineiras, para atividades previsíveis, repetitivas, você consegue operar muito bem com departamentalização funcional. Por quê? Porque ela tem uma alta economia de escala. Então, quanto maior a sua empresa, se você adota uma departamentalização funcional, essa é uma estrutura barata, porque você tem ganhos de escala. Esse é o principal ponto forte da departamentalização funcional. Quando ela começa a dar problema, quando a sua empresa está precisando criar adaptação ao mercado, tá bom? Mas é aquele que é a vantagem, então a gente tem que procurar alguma coisa que fale sobre economia de escala, sobre ganhos, né? Redução de custos, algo nesse sentido. Vamos ver. Alternativa A, promover a redução de custos. Opa, de cara, gente, tá de cara aqui, ó, departamentalização funcional, o ponto forte é justamente que ela é barata. Então, por isso aqui, gabarito parece a alternativa A. Vamos ver a B. Facilitar a adaptação a mudanças externas, nada disso, né? Quem é muito bom em adaptar mudanças, né, ao contexto, já falamos sobre isso. Quem é muito bom para fazer isso é a parte de projetos. Então, departamentalização por projetos, departamentalização matricial, né? Se a gente estiver falando sobre peculiaridades de clientes, a departamentalização por clientela ou a departamentalização por base geográfica, tá bom? Mas a adaptação a mudanças é o contrário da departamentalização funcional, né? A departamentalização funcional ela é boa com rotina, com atividades previsíveis. Então aqui, ó, B está errada. Vamos ver a C. Dá autonomia aos responsáveis por cada departamento. Não é uma vantagem não da departamentalização funcional, porque isso acaba acontecendo em vários tipos de departamentalização. D. Estimular soluções inovadoras. Nada disso. Soluções inovadoras é muito próprio das departamentalizações que envolvem projetos, né? Coisas novas. E não departamentalização funcional. Departamentalização funcional é rotina. Vamos ver dar maior rapidez de resposta ao mercado? Não, a gente falou o quê? Que uma das desvantagens da departamentalização funcional é o quê? Justamente resistência à mudança. Resistência a mudanças. Então é uma desvantagem, inclusive, isso. Então, ponto forte, uma vantagem, ele quer saber vantagem da funcional, é que ela promove redução de custos. Então, gabarito é mesmo a alternativa A. Show de bola? Vamos em frente com mais uma questão. FGV, TJ Bahia, técnico 2015. A figura abaixo representa o organograma simplificado de uma fábrica. Vamos ver. Gerente geral da unidade. Aqui ele tem engenharia, marketing, finanças. O que está acontecendo aqui? É uma estrutura funcional, né? É uma estrutura funcional. É uma departamentalização funcional. Deixa eu botar aqui, departamentalização funcional. Show de bola? Por quê? Ele agrupou aí conforme a especialidade, conforme as funções exercidas. Vamos ver. O organograma indica que a empresa adota departamentalização por cliente. Nada disso. Por cliente seria o quê? Se ele botasse cliente pessoa física, cliente pessoa jurídica, por exemplo, né? Não é o caso. Funcional, ok. A área de recursos humanos tem posição matricial. Nada disso. Gente, o que a área de recursos humanos aqui está fazendo aqui, né? Nessa região aqui. Ele está indicando, toda vez que sair aqui do lado, tá, gente? Estiver saindo do lado da linha, o que ele está indicando? Está indicando uma posição de assessoria, tá? Assessoria. Então, linhas verticais indicam hierarquia.
Linhas horizontais indicam relação de assessoria. Tem mais um detalhe, tá? O mais correto é a gente representar a relação de assessoramento por linhas tracejadas. Então, o mais correto aqui seria representar essa linha não da forma como foi feita, mas com linhas tracejadas, tá? O mais correto segundo os livros de organizações, sistemas e métodos, né? Só que as bancas organizadoras, na prática, elas não têm esse cuidado, tá? De indicar por meio de linhas tracejadas, pelo menos não em todas as questões. Mas se é uma linha ali horizontal, ela vai indicar uma relação de assessoramento e não uma relação hierárquica. Então, aqui o que ele está dizendo aqui, essa linha basicamente, que o órgão de recursos humanos é um órgão de staff, um órgão de assessoramento, e não uma posição matricial. Vamos ver a C. Funcional, ok. A área de recursos humanos tem uma posição de staff, ou seja, uma posição de assessoria. Exatamente essa ideia. Então aqui o gabarito C de casa não é por serviços, é uma departamentalização funcional. Gabarito C de casa. Vamos para mais uma. FGV TCE Bahia, Agente Público 2014. Quanto à departamentalização funcional, perceba, gente, estudamos vários tipos de departamentalização, vários tipos. Mas a FGV, ela gosta mesmo da danada da departamentalização funcional. É sobre esse tipo de departamentalização que a maior parte das questões da FGV trata. Então, saiba muito bem as vantagens, as características e as desvantagens desse tipo de departamentalização, que é o mais comum no nosso dia a dia, tá bom? Então, vamos ver aqui a questão. Analise as sentenças a seguir. 1. É dividida conforme a área de conhecimento necessária para a realização da atividade. Exatamente isso, né? Departamento de contabilidade, você está agrupando o quê? As atividades, né? A área de conhecimento. O que a pessoa precisa saber para desenvolver. Então, isso aqui está corretinho. Vamos ver a próxima. Orienta as pessoas de forma específica, facilitando o trabalho e o desenvolvimento. Né? Por quê? Todo mundo faz as mesmas funções, as mesmas atividades. Então, tá certinho. Isso aqui é coerente, sim. Vamos ver a 3. Apresenta a alta visão sistêmica da organização. Nada disso. O que nós falamos? Que uma das desvantagens da departamentalização funcional é o quê? É a visão míope. O que é a visão míope? A visão míope é a contraposição da visão sistêmica. A visão sistêmica é a visão do sistema, a visão do todo. Você entende como a organização funciona como um todo. A departamentalização funcional, ela conduz a uma visão míope. O que significa uma visão míope? A gente fica achando que só o nosso departamento é o mais importante de todos. Eu trabalho aqui no marketing, acho que o marketing é incrível. É o melhor departamento de todos. O departamento de contabilidade não está com nada, o departamento de vendas não está com nada. Tudo que importa é o marketing. Então, a departamentalização funcional conduz essa visão míope. Eu só enxergo o meu departamento, eu só acho que as minhas atribuições são mais importantes. E não, então aqui está errado dizer que ela apresenta alta visão sistêmica. Não, é o contrário disso. Então aqui ficou 1 e 2 como verdadeiros. 1 e 2 como verdadeiros, gabarito D de dado. Show de bola? Vamos em frente. Mais uma questãozinha. FGV, DPE Rio de Janeiro, Técnico Superior 2014. João é executivo-chefe do Departamento de Engenharia da empresa Alfa, que possui uma estratégia voltada para produtos de alta qualidade e se consolidou em um ambiente estável de atuação. Nessa empresa, as atividades análogas são agrupadas em um órgão específico. Olha aqui, gente. Atividades análogas, atividades específicas, né, parecidas, são agrupadas em um órgão específico. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que eles adotam uma departamentalização funcional. Né? Ele falou isso de um jeito difícil. O que ele disse? As atividades análogas são agrupadas em um órgão específico. Ou seja, as atividades parecidas, similares, semelhantes, ficam dentro de um mesmo departamento. Simplesmente isso. Show de bola? Beleza. Todas as atividades diretamente associadas à produção se concentram no departamento que João chefia. Então, João aqui ele é o chefe de produção. Né? Esse departamento é independente e lida com produção e lida com todos os produtos da empresa. Está centrado em suas atividades e despende toda a sua energia no alcance dos objetivos imediatos. Os funcionários chefiados por João são especialistas, falando sobre especialidade, extremamente capacitados
para as tarefas que desenvolve. Pode-se concluir que a estrutura organizacional da empresa é estrutura funcional, né? Estrutura com base em função. Tá aqui, com base em função. Marcelo, como é que você sabe que é estrutura baseada em função? Tá aqui, ó, atividades análogas são agrupadas em um órgão específico. Além disso, fomenta a especialização. Lembra que a gente falou sobre a departamentalização funcional? O que a gente falou? Cria departamentos ali com atividades parecidas. Você cria o setor de contabilidade. E aí o que acontece? As pessoas naquele setor de contabilidade ficam todo dia contabilidade, 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 contabilidade. Ficam falando sobre contabilidade, ficam fazendo atividade de contabilidade, ficam respirando todo santo dia sobre atividade de contabilidade. O que começa a acontecer? Essas pessoas estão se tornando cada vez mais especialistas em contabilidade. Então a departamentalização funcional, ela fomenta o que? A especialização. Ela cria especialistas, tá bom? E ele fala sobre isso também no enunciado. Então, tipo de estrutura com base em função, gabarito, portanto, alternativa B de bola. Vamos em frente, mais uma questãozinha. FGV, Prefeitura de Florianópolis, administrador 2014. Uma empresa de médio porte que produz calçados, roupas e acessórios tem sua estrutura dividida no primeiro nível em diretoria comercial, ou seja, vendas, né? Diretoria de produção e diretoria administrativa e financeira. Ó, de novo, gente, de novo estrutura funcional isso aqui. A empresa quer rever sua estrutura com a intenção de dar ênfase aos resultados. Então ele quer mudar para resultados, ou seja, quer mudar para produtos, né? Então ele quer mudar para uma departamentalização por produtos. E promover maior autonomia de decisão aos responsáveis por cada linha de produtos. Para isso, a empresa deveria adotar a departamentalização. Ele trabalhava em uma departamentalização funcional. E agora o que ele quer fazer? Ele quer agrupar as atividades por linha de produto. Ou seja, ele quer mudar para uma departamentalização por produto. Então não é funcional, tá, gente? Aqui até uma atenção que você tem que ter. Ele era funcional, só que ele quer mudar. Para isso a empresa deve adotar. Então ele quer mudar, ele quer rever sua estrutura. Então não é funcional, não é geográfica, não é por cliente, é por produto. Por quê? Porque agora você vai agrupar por linha de produto. Gabarito da questão D de dado. Show de bola? Vamos para mais uma? Olha essa questãozinha aqui. FGV, Prefeitura Osasco, Oficial Administrativo 2014. Observe o organograma abaixo. O organograma refere-se à estrutura organizacional do tipo... Gente, muito tranquilo, né? Vem aqui comigo. O que a gente tem aqui? Produção, finanças, vendas, pessoal, engenharia. Então, o que a gente tem aqui? Uma estrutura funcional, né? Uma departamentalização funcional. Mas não tenho só departamentalização funcional. Por quê? Eu tenho uma estrutura de projetos aqui. Projeto A, projeto B, projeto C. Então, eu tenho projetos também. Qual é o nome de departamentalização que conjuga esses dois tipos? Departamentalização funcional com departamentalização por projetos. Lembra lá, aquela departamentalização que é híbrida, que junta funcional aqui em cima com projetos e que conduz ao que? A dupla subordinação, ou seja, o mesmo indivíduo tem dois chefes, o gerente de projetos e o gerente funcional. Essa é a departamentalização o quê? Matricial. Departamentalização matricial é esse tipo de departamentalização híbrida, né? Que conjuga departamentalização funcional com departamentalização por projetos. Então, ó, forma uma matrizinha aqui, ó. Aqui, então, o mesmo indivíduo ele tem dois chefes, né? O chefe de produção e o chefe de projeto A. Então, é essa a ideia. Por isso que conduz a uma dupla subordinação. Mas ele quer simplesmente saber que é uma estrutura, então, matricial, gabarito, alternativa B de bola. Gente, o que você precisa ser capaz de saber nesse momento? Ó, alternativa A, identificar um organograma. Fizemos isso, né? Aprendemos, vimos há pouco um organograma. O que é um organograma? Representação gráfica da estrutura organizacional. Você vê os departamentos, você entende como as atividades foram divididas. Então, nesse momento, você já tem que ser capaz de, primeiro, entender
o que é um organograma, representação gráfica da estrutura organizacional, entender e interpretar esse organograma. Olha que legal! Agora, toda vez que você entrar numa empresa e ver o organograma dela, você já vai ter a capacidade de identificar, opa, essa empresa aqui adota uma departamentalização funcional, opa, essa empresa aqui adota uma departamentalização por clientes, essa empresa adota uma departamentalização por produtos, e aí você vai saber mais do que isso. Essa empresa adota uma departamentalização funcional, por exemplo, então a gente já vai saber, deve ter problema entre os departamentos, né? Ali o setor de vendas deve ter algum tipo de conflito com o setor de controle ou o setor de finanças, né? Por quê? A gente sabe que é muito próprio desse tipo de departamentalização esse tipo de disputa de poder entre os departamentos diferentes. Então você já vai com um olhar diferente. Então nesse momento você já tem que ter esse olhar diferente, né? Além disso, o que você tem que saber? Você tem que descrever as características da estrutura, né? Amplitude, controle, departamentalização. Falamos sobre as departamentalizações. Vamos aprofundar ainda sobre as outras habilidades, né? Os outros elementos da estrutura funcional, especialização do trabalho, formalização. Vamos falar mais sobre isso mais à frente na próxima aula. Mas nesse momento é isso aqui, tá, gente? Esse aqui é a chave. O que eu quero que você saiba muito bem? É a bendita da tabela. Você conheça as características, as vantagens e desvantagens de cada um dos tipos de departamentalização. A gente viu em detalhes cada tipo de departamentalização na aula passada e nessa aula. Então foram 2 aulas falando exclusivamente sobre departamentalização. O que é, quais são os tipos que existem, quais as vantagens e desvantagens. Consolidamos tudo lá naquela tabelinha que está na sua apostila e que se você não tem a apostila, o que você vai fazer? Você vai anotar no seu caderninho, porque isso vai te ajudar demais. Para FGV, principalmente, saiba muito bem departamentalização funcional, departamentalização matricial, tá bom? Então, para FGV, que é a nossa banca, a gente vai gabaritar as questões da FGV. Quero que você saiba muito bem departamentalização funcional e departamentalização matricial. Por quê? Porque são aqueles tipos mais cobrados pela banca, tá bom? Então, vencemos mais essa aula, missão concluída, né? Vencemos os critérios de departamentalização. Foi um prazer enorme te acompanhar nessa aula. A gente volta ali a nos encontrarmos na próxima aula. Vai ser um prazer enorme te acompanhar até a aprovação. Show de bola? Então, te espero na próxima aula.